Tudo bem, pessoal? Vamos filosofar? Então, nós temos plena consciência de que nossos tempos são tempos complexos, tempos difíceis. Nós estamos numa sociedade muito complexa, com muita informação. Questões políticas são questões que nos desafiam a pensar todo dia. Nós temos uma dificuldade em compreender, por exemplo, o que está acontecendo hoje. Tem uma frase que me chama muita atenção, de Adorno, filósofo Theodor Adorno, que diz assim: nós não somos mais contemporâneos de nós mesmos. Nós temos uma sensação muito forte de que nós sempre estamos atrasados com o que está acontecendo. Pois bem, eu quero trazer 3 indicações de livros que vão nos ajudar a entender o que estamos passando. Quando eu falo o que estamos passando em filosofia, eu não quero dizer imediatamente o que está acontecendo hoje. Bom, você deve lembrar de um comentário do filósofo Hegel que falava na introdução, na verdade no prefácio do seu livro Princípios da Filosofia do Direito, que diz que a filosofia, como a ave de Minerva, como a coruja, só no entardecer ela faz seu voo, significando que é preciso que um acontecimento se desenvolva, que ele amadureça, para que a filosofia possa se voltar sobre ele. Então, por exemplo, há um filósofo que foi questionado sobre a Revolução Francesa, 1789. E ele foi questionado no século passado. Já se havia passado mais de 100 anos da Revolução Francesa. E perguntaram a ele sobre o que ele pensava sobre esse fenômeno. E ele disse assim: eu acho que ainda é cedo para analisarmos. Porque para ele não tinha se desenvolvido, amadurecido todas as consequências da Revolução Francesa. Sem querer demorar tanto quanto esse filósofo, mas tendo presente que a gente tem que deixar um fenômeno amadurecer para a gente falar sobre ele, eu quero trazer 3 indicações. Primeira indicação é esse livro, recém-traduzido no Brasil, Como as Democracias Morrem. Veja, qual a temática? Não vou dar spoiler não, fique tranquilo. Qual a temática? A ideia da democracia que está em risco. Risco para a democracia. Todos nós temos a democracia como um valor, como algo que devemos preservar, porque ela defende, entre outras coisas, a ideia da pluralidade de posições. E numa sociedade cada vez mais plural, uma democracia que respeite a pluralidade e a diferença, ela se torna como um esteio, uma ajuda, um porto para cada um de nós. Como as democracias morrem, trata de como nós precisamos preservar o valor da democracia e de como devemos pensar os desafios que a democracia enfrenta na medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, como eu disse antes. Um segundo livro é sobre a tirania, 21 lições do século XX para o presente. Eu quero aconselhar demais a leitura desse livro, demais mesmo. O Timothy Snyder, que escreve a obra, ele traz 21 lições do século, um século muito difícil, nosso século, século XX, o século passado, aliás, para que a gente possa pensar hoje. Então, por exemplo, como nós devemos pensar as reportagens que nós lemos ou ouvimos, as informações que nós temos acesso, as ações do governo, como pensar essas ações a partir de uma determinada história, pelo menos a história do último século. Esse livro, sobre a tirania, está muito associado às ideias que está presente no livro Como as Democracias Morrem. Então eu sugiro demais que você procure ler e refletir sobre essas ideias. Veja, o século XX foi um século marcado por muita dor, muito sofrimento, 2 guerras mundiais, fenômenos que a história não conhecia e que começou a perceber e que sofreu muito. O planeta sofreu muito no século XX. Que lições tirar desse século tão difícil para a nossa vida? Eu acho que esse é o grande mérito do livro sobre a tirania. Vale muito a pena. Aconselho a sua leitura. Finalmente, como funciona o fascismo? O fascismo, linkando a essa questão do livro sobre a tirania que eu acabei de falar, das 21 lições, o fascismo é um fenômeno político que tem origem no século XX, mas que tem raízes um pouco anteriores a isso, no século XIX. Mas no século XX ele não só finca suas raízes, como dá frutos perversos, principalmente com a Segunda Guerra Mundial. O fascismo, ele acabou se tornando um fantasma que nos acompanha. Nós tememos a volta, a implementação, a atualização do fascismo. E esse livro, Como Funciona o Fascismo, a política do nós e eles, veja, essa frase é muito interessante, porque o fascismo coloca toda a sua base numa divisão da sociedade entre nós e eles. A ideia
é que a política implica uma divisão radical, uma polarização. Isso é terrível para os nossos dias, em que precisamos ter mais discussão, mais diálogo sobre política, porque a nossa vida está enraizada na política. Não tem como você separar a nossa vida da política. Se nós fazemos a política do nós e eles, o diálogo cai e todos nós perdemos. Como funciona o fascismo? A editora LPM fez uma bela edição. O livro está maravilhoso e eu aconselho muito que você leia essa obra. O fascismo é um perigo e nós devemos nos preparar, porque ele sempre tenta colocar suas raízes no meio da política, no meio da democracia. Lendo esse livro, você fica mais atento e começa a filtrar as informações que você recebe todo dia. São 3 dicas para que você possa ler mais, pensar mais, agir melhor. E que você possa cada vez filosofar mais também. Muito obrigado. Se inscreve no canal, divulga o nosso vídeo. Estamos muito felizes com o nosso crescimento, com a difusão da filosofia e queremos que você participe conosco dessa caminhada da filosofia. Um grande abraço, até mais.